Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Yara Dantas Barbosa. E eu sou a Eunice Guimarães de Souza. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a análise trilógica sobre os conflitos no ambiente escolar. Nós vamos falar sobre os profissionais da educação, como lidar com os pais e alunos. E também vamos falar, sim, quais atitudes mais geram conflitos no ambiente escolar. Então, dificuldades no relacionamento com os alunos, né? Então, muitos de vocês podem ter pensado o seguinte: indisciplina, agitação, agressividade também é uma coisa que aparece muito no ambiente escolar. O desinteresse, né, tanto por parte dos alunos, como dos pais, até dos próprios professores. A apatia também está aparecendo bastante. E o uso exagerado de eletrônicos, né? Então, se nós formos pensar um pouco na sociedade, nós vamos ver que em qualquer lugar há pessoas indisciplinadas, há pessoas agitadas, agressivas, algumas pessoas, né, tanto no trabalho como na família, até nos relacionamentos sociais, que são sem interesse. Algumas pessoas estão bastante apáticas, sobretudo depois da pandemia, e o uso exagerado de eletrônicos é um fenômeno mundial. Nós vamos conversar um pouco sobre as dificuldades, essas dificuldades, no relacionamento com os alunos especificamente. Mas na live de hoje também a gente vai falar sobre os conflitos, né, com os pais de alunos e com os colegas de equipe. E como lidar com conflitos externos e internos. Então, com os pais de alunos, né, vocês vão ver aqui que acontece muito o fenômeno da projeção. Então, fica aquela eterna cobrança. Os pais achando que é a escola e a escola achando que são os pais. E os alunos ficam no meio. E muitas vezes acontece um fenômeno assim: o aluno ele percebe essa projeção que o pai faz com a escola, que a escola faz com o pai, e às vezes até ele usa isso para de repente não ver a própria problemática, né? Então, aí nós vamos ver os conflitos que vêm desse relacionamento projetivo, né? Então, quando os pais vêm reclamar de alguma coisa na escola, eles nunca dizem, nunca pedem uma orientação como lidar com os filhos deles. Eles sempre dizem: vocês não sabem lidar com o meu filho. Os colegas de equipe também, né? Muito comum. Um vê no outro os problemas. E nós vamos ver como lidar com esses conflitos usando as ferramentas da trilogia analítica. E é muito interessante também que com os colegas de equipe, muitas vezes a gente observa o quê? Por que será que irrita tanto, de repente, aquele colega que faz corpo mole? Isso aparece muito na equipe. Por que irrita tanto aquele colega de trabalho que sempre falta? Porque quando a pessoa falta, outro vai ter que fazer o trabalho dela. Então, são situações no ambiente escolar que vão causando estresse, né, e conflitos. E, como você colocou também, né, as questões externas e internas, né? Então, tudo que acontece na sociedade se reflete dentro da escola, reflete na educação. Qualquer fenômeno social que aconteça, aparece também na educação. E nós vamos ver também a questão dos conflitos internos. Sim. Uma grande dificuldade que nós temos é de aceitar a realidade como é. Nós fazemos uma idealização, não só dos filhos, da escola, dos colegas, mas de nós mesmos. Cada um se idealiza. E isso
causa grandes dificuldades nos relacionamentos entre as pessoas. Então, como lidar na prática com erros e dificuldades? Quando no ambiente escolar os professores ou o gestor, mesmo os pais, né, se assustam muito com o que uma criança fez ou quando aparece algum problema, né, se descabela, a consequência é que as crianças também ficam muito apavoradas quando aparece qualquer errinho, quando aparece alguma dificuldade. Então, é muito comum a criança, por uma coisa pequena que ela poderia dizer, olha, eu mexi, quebrou, eu não fiz. Ela conta uma história comprida, ela não assume. E fica um jogo de empurra dos pais com a escola. Isso é um problema geral. Quer falar alguma coisa? Dar um exemplo? O que eu queria colocar aqui é que com a ciência da trilogia analítica, né, que foi desenvolvida pelos psicanalistas Norberto Kepp e Cláudia Pacheco, a gente finalmente vai chegar às raízes desses problemas. Então não vai ficar uma coisa superficial, não vai ser um simples comando que você vai dar para a criança, né, ou trabalhar isso com o professor ou com os pais, mas chegar realmente nas raízes psíquicas. Por que a criança, por que o professor, ou por que o pai, eles agem dessa forma? Então, isso é uma coisa assim muito inovadora na educação. Então, a gente vai trabalhar o quê? Com a conscientização trilógica, que é quando o educador consegue lidar com a própria psicopatologia, consegue lidar melhor com a psicopatologia dos pais, alunos e colegas de trabalho. Então, por exemplo, né, uma professora vê 2 alunos se agredindo e ela fica desesperada, ela se descabela de ver 2 alunos se agredindo. Provavelmente ela não perceba que ela tem dificuldade para lidar com a própria agressividade. Ela não lida, então ela pode até ser uma pessoa assim que aparente, né, ser muito tranquila, tudo, mas ela não sabe como lidar porque ela não lida com a própria agressividade. Ela reprime e aí quando ela vê uma manifestação de agressividade, ela fica muito envolvida emocionalmente. E esse envolvimento faz com que ela tenha dificuldade, calma, para lidar com a situação. E se ela tiver isso mais resolvido dentro dela, ela vai lidar melhor. Ela tem os recursos internos para lidar. Mas quando tem o envolvimento emocional, aí não consegue. E uma coisa também interessante que acontece, por exemplo, na reunião de pais. Então, a professora ela sempre fica preocupada, achando o que os pais vão falar, né, o que vai acontecer, as reclamações, né? Então ela sempre pensa nesse lado negativo, porque não está lidando com a própria psicopatologia. E no caso também dos pais, a direção da escola vai lidar, né, com as questões com os pais e com as crianças, sem se envolver também emocionalmente, sem entrar na fúria, sem ficar colocando a culpa em um ou em outro. Então, ajuda você com esse conhecimento, você lida melhor com as questões do dia a dia e que todas as escolas têm. Então, vamos fazer um parênteses para um exemplo. Os pais vão para a reunião pensando, o que será que vão falar do meu filho? E ele sabe muito bem como é que o filho é em casa. Então, ele imagina, eu vou chegar lá, vão falar que o meu filho não obedece, vão falar que o meu filho é mal criado, vão falar isso, vão falar aquilo. Ele fica persecutório. Ele acha que ele vai ser atacado. E os professores, por sua vez, antes da reunião, também ficam persecutórios. O pai do fulano lá vai falar isso, o pai do ciclano vai falar aquilo. Então, com os recursos da trilogia, a gente vai, primeiro de tudo na reunião, baixar essa energética, né, desagradável
da persecutoriedade. Então, o professor vai saber criar um ambiente agradável para falar das questões com naturalidade. E também não vai entrar numa questão delicada, em alguma coisa, porque ele tem uma calma maior para pensar, eu vou esperar o momento certo para conversar com esses pais, e não ali, de uma forma atrapalhada, ali na frente dos outros, porque os pais ficam envolvidos uns com as patologias dos outros. Sim. Então, as reuniões de pais são muito melhores quando nós dispomos de recursos para lidar com as nossas próprias patologias. E agora nós trouxemos um vídeo com o Dr. Kepp e a doutora Cláudia, onde o Dr. Kepp vai falar um pouco sobre a psicopatologia. Acompanhem aí. Eu gostaria de colocar aqui quais são as maiores patologias que existem na humanidade e que é bom os senhores, humanidade em geral, né, o ser humano prestar atenção e ter ideia para, vamos dizer, corrigir em parte como pode ou pelo menos evitar. Porque o indivíduo, olha, veja bem, o indivíduo, ele, como ele é em criança ou então na adolescência, ele vai ser a vida toda. Então, se ele é birrento, porque note que nascem crianças que choram o tempo todo sem parar, crianças birrentas, crianças agressivas, e na adolescência, adolescentes que tomam drogas, que não trabalham, que são terríveis, a tendência é ser isso a vida toda, principalmente porque foram muito mimadas, né? Isso é uma própria ideia do Freud, no sentido do mimo, que a pessoa muito mimada, ela não vai ser uma pessoa útil. De maneira que é muito importante o ser humano perceber que ele nasce, vive e morre doente. Então a função dele é conscientizar a doença para evitar no máximo. Se deixar dominar pela doença, senão vai ser castigado a vida toda por esses sofrimentos que tem. É por isso que os religiosos dizem que um santo triste é um triste santo. Quer dizer, se o indivíduo é bom mesmo, ele é alegre. Se ele é muito depressivo, se ele é muito assim triste, desesperado com a vida, então é sinal que ele não é muito santo, não. Então vamos ver agora nas maiores psicopatologias o que mais eu escrevi. Maiores psicopatologias. Primeiro, inutilizar e estragar tudo que existe. Note que muitas crianças, desde pequenas, né, tudo que elas põem a mão quebra os carrinhos, atacam os irmãos, atacam os pais. Desde criança já tem essa tristeza que se chama inveja, né? E arrogância, evidentemente. Então veja em segundo lugar, o que leva o indivíduo a ficar doente? Pôr a culpa dos problemas no próximo. É a questão da projeção. Essa questão da projeção, Melanie Klein chama de identificação projetiva, que o indivíduo acha que ele é assim por causa do outro. Então, que ele é mau porque ensinaram ele a ser mau. E se ele tem um problema, é porque trouxeram esse problema para ele. E não que ele, se ele é mau, porque ele imita quem é mau. Então veja em terceiro lugar o que eu escrevi. Não querer ver que todo o mal vem do seu interior. A função da psicoterapia é a de levar essa consciência ao homem. Então, a função da educação é levar essa consciência para as pessoas, né? Para as crianças, para os pais, para os professores. Então, nós vamos falar um pouquinho de algumas das patologias que causam muitos conflitos no ambiente escolar e que prejudicam o desenvolvimento
a maturidade das crianças. Sim. Então, nós vamos falar um pouco sobre a inversão. Inversão na visão dos erros, né? Então, não mostrar os erros é abafar a consciência que o aluno tem. E também aceitar o erro do aluno e não corrigir é dizer que o erro é bom. Então, nós temos como ponto de partida que cada um de nós tem dentro de si a ética interna por dom divino. Nós sabemos exatamente o que é certo e o que é errado. Então, quando o aluno não quer mostrar um erro e o professor, por exemplo, finge que não vê, ele está fazendo um pacto, né? Na verdade, ele está dizendo que aquilo que o aluno fez está certo, que é aceitável. Então, um professor precisa ter muita consciência de que o aluno já sabe o que é certo e o que é errado. E quando você abafa essa consciência de uma coisa errada, você está prejudicando seriamente essa criança, esse jovem. E isso também eu percebo assim, tem um pacto geral, né, entre os pais e toda a equipe escolar. Eu trouxe até um exemplo para vocês. Uma criança encontrou no pátio da escola um determinado objeto e ela levou para casa. Só que no caminho, indo até o carro, a mãe percebeu e a criança falou: olha, eu achei na escola. E a mãe falou: vamos devolver. Quando ela chegou no portão da escola para devolver o objeto, o rapaz do portão falou: ah, mas uma coisinha tão boba, não precisava vir aqui devolver. Então, é isso de você ver o erro e não corrigir, porque aí você, o que está ensinando ali para a criança, né? É certo pegar uma coisa que não é sua? Porque não foi achado em qualquer lugar. Se está dentro da escola, é de alguém da escola. E a pessoa ali teve essa atitude de falar: ah, não precisava fazer isso com a criança. Então, isso é uma questão, uma inversão, né? Então, essa questão da inversão na visão dos erros é uma questão cultural, né? A nossa sociedade é assim. Ver erros é uma coisa muito ruim. Assumir o que faz é muito ruim. Então, o que acontece? Olha, ó, a criança chora desesperadamente. Sim. Quando você fala qualquer coisa para ela, qualquer coisa, não precisa ser muito, não. Ela já começa a chorar. Às vezes a criança começa a chorar antes da gente falar. Sim. A gente olha para ela, ela já começa a chorar. Fala: mas por que você está chorando? Ela não consegue. Porque ela já está tão censurada, ela já está tão invertida em relação a essa visão, que ela se desespera. Então, vamos para a saída, né? A conscientização. Perceber as vantagens de ser humilde. A criança, o professor, os pais, acatar a verdade. Aceitar ver os erros que faz. Entender que quem ama dá limites e aceita o limite como um afeto. Aí é importante. Aqui tem uma questão, né? Que a nossa sociedade mima tanto os filhos, mima tanto o casal, né? O marido mima a mulher mima o marido. Sim. E não veem o limite como uma coisa necessária, uma atitude necessária, né? É um afeto, se você dá um limite. Entende-se que dar limite é agredir. E não que dar limite, quem ama, dá limite para os filhos. Por quê? Porque depois ele vai poder ser uma pessoa razoável na sociedade. Ele vai ter maturidade. Então, o que seria a imaturidade? Seria aquela pessoa que, quando vê um problema, sai correndo. Tem medo de lidar, tem desespero de lidar. E precisa ensinar desde pequeno a conversar com naturalidade com a criança. Mas dá limite. Sim é sim, não é não. Isto você pode fazer, essa outra você não pode fazer.
nós adultos temos muita dificuldade para dar limite para as crianças, para os jovens, porque nós próprios não gostamos de limite, nós não gostamos de quem nos dá limite. Essa é a grande dificuldade. Sim, e importante também na questão do limite é que a gente sempre dá limite, vocês podem perceber em casa, com os filhos ou até o próprio professor. A gente sempre dá limite em algo errado. Você nunca vai dar um limite porque a criança está fazendo algo certo. Normalmente a gente dá limite na patologia, que a criança está mostrando aí que precisa do limite, né? E na educação consciente, levamos o educando a quebrar a barreira da resistência em ver erros e entrar em contato com as dificuldades, aceitar lidar para se desenvolver, né? Então, tudo se resume em aprender a lidar para se desenvolver. Porque enquanto nós tivermos um ambiente em geral, muito resistente em ver qualquer errinho, nós vamos ter problemas sérios. Por exemplo, em um ambiente escolar onde muita gente fica doente, pode ver que é um ambiente censurador. As pessoas são censuradas. Então, por qualquer coisa, elas ficam doentes. Vamos adiante? Vamos. Então, aqui mais uma inversão na educação, né? Os elogios, como assim, né? Elogios vazios tiram da realidade, levam à idealização, trazem decepções e frustrações. Acontecem em geral em nome do chamado reforço positivo. Mas o problema maior é que nós nos achamos tão perfeitos que não podemos ser corrigidos. E quanto mais orgulhosos, mais melindrosos, né? Então, o que nós estamos percebendo, né? Crianças, jovens e adultos muito melindrosos, se magoam com qualquer coisa que se diga, né? Por quê? Porque nós somos muito elogiados desde pequenos. Qualquer coisa que a criança faça, ou só dela existir, já fazem tantos elogios. Então, quando a criança vem para a escola, ela já vem muito orgulhosinha, muito vaidosa, muito soberba, porque ela foi muito elogiada. E elogios não pelo que ela faz, elogios pelas atitudes dela, mas elogios por qualquer coisa. Então, isso leva à idealização. Eles têm desde pequenos, já temos uma ideia fantasiosa a nosso respeito. Depois, coloca o filho na escola, ele chega lá, percebe que ele não é tudo isso, que ele não é a criança mais linda, não é a criança mais esperta e inteligente, ela fica decepcionada e fica frustrada, às vezes nem quer ir para a escola. Porque ela sabe que lá ela vai ver que ela é como as outras crianças, que ela vai ter algumas dificuldades e que às vezes ela tem até mais dificuldades do que algumas outras. E aí ela não gosta, né? E a nossa sociedade, desde a década de 60, 70, né, adotou o chamado reforço positivo. Então, elogia sem a pessoa fazer nada que é para ela fazer. Ela não vai fazer. Porque ela já está sendo elogiada sem fazer nada, né? Então, vamos para a conscientização trilógica, né? Então, o que vai trabalhar com essa criança? Humildade para admitir e coragem para ver. Por exemplo, sim, quando você vai conversar com uma criança, não faz palestrinha, sermão, aula de trilogia, interpretação, nada disso. Põe a criança para falar, deixa ela falar espontaneamente, contar o que ela fez, o que ela está sentindo, como aconteceu. Só da criança ter coragem de dizer o que aconteceu, ela já vai começar a se ver. E aí ela vai vai desenvolvendo mais humildade para admitir que ela errou, que ela não sabe.
Então, essa questão de admitir o erro é fundamental na formação das crianças. E nós adultos temos muita dificuldade em admitir, até para nós mesmos, os nossos erros, as nossas atitudes fora da ética, né? Sim. E dar estímulo, né, para a ação boa, bela e verdadeira, deixar aparecerem os problemas e lidar para superar. Aqui eu até tenho um exemplo assim, ó, eu estava conversando com uma criança e eu perguntei, e ela fez uma determinada ação e eu falei, isso vai ser bom para quem? Então, aparecer, é importante aparecer, porque aí ela falou, olha, vai ser bom para Deus. Aí eu falei, e para quem mais? Ela falou, e para o meu pai, e para minha mãe, e depois falou da tia. Eu falei, olha, mas tem uma pessoa aí que vai ser assim, vai gostar muito, vai ser muito bom para essa pessoa. E deixar a criança tentar chegar, né? Até que eu falei assim, olha, vai lá, olha no espelho que você vai descobrir quem é. E a criança foi, olhou e voltou e falou, sou eu? Então, deixar aparecer os problemas para a criança superar, né? E ela começar a perceber isso também na vida, né? Então, a virtude da humildade é estar na realidade, aceitar o que se é na realidade. Essa é uma questão fundamental na trilogia. Sanidade é viver na realidade. E nós temos uma sociedade toda invertida, que acha que a fantasia, o que é idealizado, é bom. E que a realidade é pesada, é difícil, é ruim. E não que nós vamos lidar com o que é do jeito que é, né? Sim. Então vamos seguir. Agora nós trouxemos aqui uma fábula de Esopo, chama O Mosquito e o Touro, para vocês experimentarem um pouco na prática também como que a gente trabalha esses temas em sala de aula. Um mosquito pousou no chifre de um touro e lá ficou por algum tempo. Depois voou em volta da cabeça do touro e perguntou: meu peso está incomodando o senhor? Por favor, é só dizer, e eu irei imediatamente embora. Ao que lhe respondeu o touro: oh, nenhum incômodo há para mim. Para falar a verdade, eu nem tinha notado a sua presença. Com frequência, diante de nossos olhos, julgamo-nos o centro das atenções e de veras importantes, bem mais do que realmente somos diante dos olhos dos outros. Então, nos relacionamentos, nós precisamos levar em conta que cada um se sente superior ao outro. Não é que ele pense assim, eu sou melhor do que todo mundo, mas ele tem dentro dele uma soberba, uma arrogância. Então, tudo que ele vai fazer já parte da ideia de que ele é o centro das atenções, que ele é muito importante. Então, quando você vai conversar com uma criança para orientar, precisa levar em conta que essa criança se acha. Ela se acha, ela não é humilde. Quando vai atender os pais, Sim. Precisa olhar para eles com os olhos da tolerância, porque eles se julgam superiores. Quando vai lidar, os gestores vão lidar com os professores, ou os professores uns com os outros, precisa levar em conta isso. Nós não temos toda essa importância, mas por dentro nós temos esse sentimento de superioridade. Então vamos ler uma frase? Vamos. O grau dos delírios advém do nível de soberba. Devido à soberba, a pessoa entra numa fantasia sobre si própria e se dá uma importância que não tem. Sente-se mais capaz do que é. Do livro Trilogia Analítica, Norberto Kepp. Então agora vamos falar um pouco sobre o curso Terapia em Sala de Aula, Educação e Conscientização. Então é a pedagogia do sentimento, pensamento e ação. Por isso é trilógica.
Então, vamos ver um pouco do conteúdo do curso? Então, curso de pós-graduação e nível de especialização lato sensu, ou uma extensão universitária. A nossa pós-graduação tem 18 módulos, 1 ano e meio, com encontros mensais. E são abordados temas como o processo de conscientização na gestão dos conflitos, atividades práticas com estudos de caso e histórias terapêuticas, dificuldades no relacionamento com os alunos e os pais de alunos, limites, conscientização do mau uso da vontade e, por outro lado, o uso da verdadeira liberdade. E como dar estímulo para a ação boa, bela e verdadeira. E aqui é bacana porque como que a gente vai fazer isso, né? Através das artes, então durante o curso, atividades práticas, estudos de caso. E também vocês vão trabalhar muito o autoconhecimento. Então vocês vão começar a entender por que certas atitudes do aluno me irritam tanto. Por que eu gosto mais de um do que do outro? Quais são os fenômenos que acontecem aí de ressonância? Como ajudar o aluno a aprender mais, né? Então, todos esses aspectos serão tratados ao longo do curso. Hoje, nessa live, a gente deu uma pequena pincelada, né? Mas durante o curso, tudo isso é muito bem aprofundado, né? Essa questão do autoconhecimento, a pessoa que se conhece, ela é consciente dos seus talentos, das suas facilidades, das suas qualidades e tem consciência das suas patologias. Sim. Por isso, é mais tolerante para lidar com as patologias dos outros. Então, um professor que se conhece, ele tem muito mais facilidade para lidar com os alunos que têm problemas, porque ele consegue ver dentro dele também aquelas questões. Então, esperamos por vocês. Faculdades Trilógicas. Terapia para o mundo.